sejam todos bem-vindos a mais uma imersão na vida e obra de Viktor Frankl. Hoje eu trago uma obra incrível, Dar Sentido à Vida. Essa obra. Ela é indescritível. Posso garantir a vocês. Essa coleção é de 1990, da editora Vozes. Inclusive, eu faço aqui um grande pedido. Já falei com algumas pessoas da editora e peço que hoje está surgindo vários cursos online, né? Tipo Epilogue, Instituto Gibson, dão esses cursos de introdução à logoterapia. E essa coleção é um conhecimento muito amplo e muito profundo da logoterapia. Então dá para esse pessoal usar como material de muita propriedade. Então eu acredito que a Vozes devia fazer uma nova edição dessa coleção, porque ela é muito importante. Os autores desse livro expressam seus agradecimentos ao Sr. Gerhard Lucas, organizador do 3º Congresso Mundial de Logoterapia, na Universidade de Regensburg, em 1983, pelo seu trabalho abnegado, sem o qual teria sido impossível realizar o Congresso, e assim como esse livro, que foi elaborado a partir das palestras em língua alemã. Então, o primeiro capítulo, e ele é dividido em 8, porque são 8 autores, né? O primeiro traz o próprio Dr. Viktor Frankl, que ele vai abordar argumentos em favor de um otimismo trágico. Já no segundo, o Dr. Uwe Boschmeier, que aborda fundamentos e diretrizes e métodos de trabalho da logoterapia. O terceiro, do Dr. Alfred Liggell, que aborda a vivência do ser como da experiência de sentido. Já no quarto, Dr. Wolfgang Kretschmer, que aborda o valor do eu e sentido da vida. Logo em seguida, no quinto, vem o Dr. Walter Böckmann, que aborda sentido na economia e na sociedade. Depois, no sexto, vem o Dr. Paul Heyerich Bresser, que aborda a responsabilidade e a responsabilização, sentido da culpa. Sétimo, teólogo e pastor Günter Funk, que aborda a busca de sentido e a capacidade para a paz. E por último, mas não menos importante, a nossa conhecida doutora Elizabeth Lucas, que vai abordar sobrevivência para quê e respostas e perguntas sobre o destino. No original alemão, o título era Sinn, Wohl, Heilen, que significa curar mediante a busca e o encontro de um sentido. Esse pensamento foi introduzido na psicoterapia por Viktor Frankl. Sua logoterapia, ela relaciona aflições espirituais e doenças psíquicas com uma crescente perda de sentido experimentada hoje pela humanidade em proporções assustadoras. A pergunta para viver e sobreviver exige respostas novas, a fim de que a cura possa se efetivar. Os autores desse livro desvendam-nos o pensamento da logoterapia com ênfase em postulados filosóficos e maneiras concretas de configurar a vida pessoal, a fim de que se direcione corretamente à procura do sentido sempre presente. Por isso, fazem referência a cadentes questões de nossa época. E aí eu trago um trecho do livro que diz o seguinte: na psicoterapia, como na medicina, não existe panaceia. No que concerne a logoterapia, as deficiências não defluem das concepções logoterapêuticas. São antes devidas à carência de aptidão do próprio paciente. Qualquer médico sabe que nem todo meio de cura comprovado apresenta os resultados costumeiros relativamente a cada paciente. Sobretudo no que tange à autorresponsabilidade, que a orientação logoterápica põe em realce, e diz: tenho uma série de dúvidas se a maioria dos consulentes requer possuir condições
para, a partir da estrutura de sua personalidade, lidar adequadamente com aquela liberdade que a logoterapia considera relevante. O entendimento do ser livre, no sentido logoterápico, já atingiu a muitos como um golpe de clava. E a causa de tanto tratamento continuado por anos a fio, não logoterápico, pode ser atribuída a esse desejo, aberto ou latente, de servidão, de segurança na dependência, eventualmente, de um terapeuta. De resto, isso é válido não apenas para os casos clínicos, considerados como tais, mas vale inclusive para partidos políticos, que não raro parecem dedicadamente temer o poder e a responsabilidade pelas iniciativas a tomar e, em virtude de suas limitações, se sentem muito mais seguros em militarem na oposição. E podem também eles ser frequentemente encontrados com aparente segurança junto a algum terapeuta ideológico. Alguns pontos de reflexão desse livro. A logoterapia não é uma doutrina que é forçada em cima de alguém. Não é a imposição, mas oferta. A logoterapia não é parecida com um bazar oriental, em que se procura levar o freguês a comprar, apregoando a mercadoria. Assemelha-se muito antes a um supermercado, pelo qual se perambula para escolher o que nos pode ser útil. O sentido, invariavelmente, tem por pressuposto a minha inserção em algo porque eu me deixe atrair. É a mim que isso diz respeito. Importa que me deixe atrair por um valor concreto de vivência, de ação, de atitude, o qual aprovo graças à compreensão do meu ser aí. Sentido é realizado do meu eu e, essencialmente, e ainda mais, sentido é a realização do eu através da construção de um mundo. Eu quero trazer para vocês, certo de que já criei uma inquietação para que a gente possa vir adquirir esse livro. Não é fácil, mas que possamos adquirir esse livro e temos o privilégio de ler e estudar esse livro. E por isso eu quero trazer uma grande reflexão do que vivemos hoje e do que precisamos, quais as fontes precisamos buscar de conhecimento, se não os livros. Informação total. Quando se torna total, a informação pode gerar confusão, destruição, prejuízo numa sociedade pluralista ou atomizada. A esse respeito, Humberto Eco interroga-se globalmente. Estaria o reino de Deus, em definitivo, do lado de lá da soleira da porta? Na era da informação total, como entender isto? Se geralmente se é de opinião que tanto mais informação, tanto mais transparente seria tudo. Quanto mais informação, tanto mais avisados seremos. É através da palavra e da imagem que nos informamos. Interroguemo-nos, então, como nos encontramos em relação à leitura de jornais, de revistas e, particularmente, de livros, e a visão das imagens, particularmente, de televisão. Os escritores da cultura e os que escrevem os editoriais dos grandes jornais e suplementos culturais há bastante tempo ocupam-se com esta pergunta: estaremos diante de uma decadência da cultura escrita? O homem de hoje terá desaprendido a ler? Deixou de existir o prazer, a alegria da leitura? Causa-nos perplexidade essa preocupação, pois jamais houve época em que mais se escrevesse, mais se produzisse ao mercado. Os livros hoje amontoam-se nas bibliotecas públicas e particulares, formando verdadeiras montanhas. Mas
é exatamente isso. Recordemos uma profética palavra de Gottfried Wilhelm Leibniz, onde as bibliotecas se tornaram cidades e as cidades escrita. O livro individual perdeu sua importância. Os livros transformaram-se em mercadoria. Pura mercadoria que se compra, que se coloca nas prateleiras para talvez serem lidos mais tarde. Talvez apenas, e quando é o caso, seja-nos permitida a pergunta: de que forma são lidos? Ainda podemos pressupor, no leitor de nossos tempos, aquelas antigas virtudes da leitura, as caracterizadas pela paciência, pela perseverança, pelo penetrar no espírito do livro, pela reflexão do que se leu. Ou será antes que o agitado homem moderno, jamais tendo tempo, quando fala em ler, não se limita a passar uma vista, a folhear, fazer uma leitura dinâmica dos seus livros? O mercado de livreiros, por sua parte, também leva isto muito em consideração. Os livros que ele mais aprecia publicar são os que podem ser lidos com facilidade e sem grandes exigências, os que não impõem esforço algum ao leitor. Para pensar e refletir, ninguém mais tem tempo. É o triunfo da informação passiva. O crítico americano Neil Postman declarava na última feira de livro em Frankfurt: a decadência que observamos na cultura e na capacidade de ler tem sua origem no assalto das imagens das telinhas. Por ocasião de um debate para leitores de artes e ciências e para leitores e livreiros sobre o tema Aprender e Ler, pôde-se ouvir o seguinte: a leitura não é propriamente o nosso ponto forte. 18,5 horas por mês são dedicadas à leitura de livros. Isso significa 10% do tempo dedicado aos meios de comunicação. Quase a metade dos cidadãos alemães não leem livro algum. Estará desaparecendo em definitivo desta forma a linguagem seleta e diferenciada por causa da qualidade da leitura ou mesmo da ausência de leitura? Será que o leitor do futuro vai ser um leitor de catacumbas, isolado e escondido, como interroga-se Peter Hendrick, que resignadamente diz: estaremos nos encaminhando para o esgotamento de uma cultura séria da língua, para um sucateamento da linguagem e seu tempo já responsabilizados por Karl Kraus pela decadência de toda uma época? A linguagem como vereda do espírito, será que isso já era? Substituída pela imagem? Chegamos assim à mais querida das ocupações do homem de hoje, a televisão, a principal fonte de uma pretensa informação global. Como tudo no mundo, também a televisão possui face dupla. Quem já não teve o privilégio de assistir a esplêndidos programas culturais, o prazer de ver, por exemplo, excelentes filmes do reino animal. Mas cabe aqui também, diz a autora, a crítica arrasadora de Neil Postman. Ele verbera os devastadores efeitos de uma enxurrada sem controle sobre o desenvolvimento espiritual e moral, principalmente nos jovens, e faz sua crítica, interrogando: pode uma sociedade subordinar todas as suas instituições ao domínio da técnica e ainda conservar sua saúde mental? Doutora Elizabeth Lucas, Prevenção Psicológica, da coleção Logoterapia, página 24, 25 e 26. Certo de que criei uma inquietação a todos, um grande abraço. Fiquem todos bem e saudáveis. E nos encontramos aqui em um próximo vídeo.